A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias e pedir perdão a Deus, misericórdia, a um Deus Pai Todo-Poderoso. Pedir misericórdia e perdão para um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Pedir em nome do Senhor Jesus Cristo o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Amados, oramos e clamamos ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a bênção de Deus todos os dias na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Pedimos o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir e o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar, quer dizer estar em constante oração e clamor com Deus, pedindo a Deus o milagre todos os dias. Oramos sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor com Deus de Israel, pedindo a bênção e os milagres. Amados, somos totalmente dependentes de Deus no ir, no vir, no dormir, no acordar. Precisamos de Deus todos os dias enquanto estivermos neste mundo. Somos totalmente dependentes de Deus. Como diz a palavra de Deus, vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Somos chamados cidadãos do céu. Por quê, amados? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo está preparando moradas celestiais no céu para a sua igreja. E quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo? A igreja de Jesus são todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, entregaram a sua vida a Jesus e confiam nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Confiam que Jesus, glória a Deus, aleluia, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele, porque Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Como diz em Mateus 28:18, que o Pai deu para Jesus todo o poder no céu e todo o poder na terra. Por isso Jesus Cristo, Ele disse, portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos. E aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amados, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo são para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus são para aqueles que querem ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que os apóstolos ensinavam os ensinamentos de Jesus, como Jesus Cristo disse, e vão por toda parte da terra. E ensine os meus ensinamentos. Ensine tudo aquilo que eu tenho vos mandado, diz o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas denominações religiosas que ensinam muitos ensinamentos.
das suas lideranças religiosas, do seu fundador religioso, da sua ideia religiosa. Mas se olharmos para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a grande maioria não ensina. Nós vemos muitos que dizem que a nova aliança é superior à antiga. E sabe quem diz isto? É a Bíblia. No livro de Hebreus fala sobre isto, que a nova aliança é superior à antiga, porque se a antiga estivesse ainda resolvendo algo, não seria necessário fazer uma nova aliança. Infelizmente, as mesmas religiões que dizem que Jesus é o Todo-Poderoso, o único e suficiente Salvador, precisam ir lá na antiga aliança para trazer algumas regras, ensinamentos, chamado doutrinas, para complementar a sua doutrina religiosa. Amados, Jesus, ele é o Todo-Poderoso, sim ou não? Ele é um Deus forte, completo, sim ou não? Quando uma igreja diz que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador, o que ela está dizendo? Que ele é completo, não precisa mais nada, ele é suficiente. Quando se você precisa outras coisas, outras práticas, outros ensinamentos, você está dizendo: Jesus, você não é suficiente. Eu preciso das observâncias que eu falo tanto, amados, nas minhas pregações. Nós vemos várias nações religiosas que eles pregam algumas, não todas, mais o Antigo Testamento, mais a antiga aliança do que a nova. Por quê? Por que muitas nações pregam mais a antiga aliança, o Antigo Testamento, do que o Novo Testamento? Por quê, amados? Porque lá no Antigo estão as observâncias de pagamentos, de roupas, de alimentos, de dias, regras, leis. A lei está na antiga aliança. Na nova está a graça do Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos entender, amados? Que muitas nações religiosas ainda estão sobre a lei. E isto é algo preocupante, porque Tiago disse: se aquele que descumprir um tio da lei, descumpriu toda a lei. Nós vemos hoje vários líderes religiosos abertamente ensinando os seus pastores como a melhor forma de tirar oferta, quer dizer, a forma mais eficaz, que vai dar mais certo, dizendo que o dízimo e as ofertas que interessa, o resto não tem pressa. Nós vemos hoje líderes preocupados com arrecadações. Se um pastor está num lugar e aquele lugar não dá arrecadação, não atinge a meta, ele é transferido para outro lugar. Estou entendendo, amados? Como tudo se parece uma empresa, um negócio, uma corporação, uma máquina de fazer dinheiro. Se um pastor não conseguir fechar a meta, ele tem uma meta de valores.
Se você não atingiu, você é transferido. Ou aquela congregação fecha. Eu já vi isso acontecer e eu acredito que muitos que vão escutar este áudio já viram isso acontecer. Fechou uma congregação porque a arrecadação não dava o suficiente para suprir as necessidades ou sobrar um caixa para a sede, a matriz. Eles fecham simplesmente porque tudo é uma questão para alguns de dinheiro, poder, fama, glamour, ostentação. Nós vemos testemunhos de líderes religiosos que vendem a sua alma pelo dinheiro, pregam a palavra de Deus, falam em Jesus, falam em Deus, mas a verdadeira missão da vida deles é o dinheiro. O pregar a palavra é uma consequência. De alguns aceitarem, é uma consequência. Hoje nós vemos tanto no mundo religioso como no mundo secular, pessoas colocando o seu valor pelas conquistas que eles têm, pelo dinheiro que eles têm. Se tem dinheiro é competente. Se a igreja está cheia é porque é competente. Se atrai pessoas é porque é competente. Não interessa os meios. Para muitos o que interessa é o resultado. Como se fez não interessa. Qual as práticas, qual os ensinamentos, qual as estratégias, não interessa. Interessa o resultado. A casa está cheia. Para isso muitos interessa. O importante é que dê o dízimo, as ofertas, amém. Não interessa de onde veio o dinheiro. Porque existe um ditado que diz que dinheiro é dinheiro. Não interessa de onde veio. Dinheiro é tudo igual. A mentalidade do mundo entrou na mente de muitos religiosos. A mentalidade das coisas do mundo. Hoje nós vemos mais o mundo influenciando a igreja do que a igreja influenciando o mundo. Não é assim? A moda, atores, cantores, influenciando milhares. Não interessa a vida deles, interessa é o glamour, é o sucesso, a fama. E assim nós vemos pregadores famosos. Não interessava a fonte aonde eles buscavam a sua unção, o seu poder. Muito se via falar há uns anos num pregador dos Estados Unidos, aonde conta a história. E eu vou falar aquilo que se conta. Que ele ia na sepultura de duas mulheres conhecidas e famosas dos Estados Unidos que pregavam a palavra com uma vida duvidosa. Ia ali no cemitério, na sepultura, para buscar a unção delas. Uma pessoa muito famosa, aonde muitas pessoas adoravam este pregador. Com o tempo ele se separou. Começaram a ver a sua vida. Os meios que ele usava não interessava. O que importava para muitos era o resultado. O show, o espetáculo que ele fazia é o que interessava e movia multidões e milhares de pessoas. Da onde a unção via, não interessava.
Interessava para muitos que ele tinha uma unção, um poder. E muitos queriam ver, vivenciar, olhar, enxergar, presenciar aquele poder. E hoje nós vemos muitos assim, que vão atrás daqueles que conseguem mover multidões. Aí muitos vão dizer: ah, pastor, mas Jesus movia multidões, multidões seguiam a Jesus. Mas da onde vinha a unção e o poder de Jesus? Não era do Pai, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Porque este é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus a qual nós cremos e entregamos a nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu subirei ao Pai, mas enviarei outro em meu lugar. E quando Jesus estava para partir, Jesus Cristo fez uma oração ao Deus de Israel: Pai, eu subirei, mas a minha igreja ficará na terra, cuida deles. Sabe quem está cuidando de você? É o próprio Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Este é o Deus que me cuida, que me livra de todo mal. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: Pai, cuida deles. É preciso ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, quando Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Jesus poderia ter dito: aonde tiver 1.000, 2.000, 3.000 ou mais, eu estarei presente. A palavra de Deus diz que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. O que nós podemos entender de tudo isto? Não adianta um lugar ter 1.000 pessoas, se ali não tiver o Evangelho, a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Em muitos lugares nós vemos várias práticas do ocultismo, do misticismo, da superstição e da idolatria, sendo como doutrinas o círculo, correntes, sessões, descarregos, fogueiras, corpo fechado, células, descarregos, práticas da idolatria, do ocultismo, do misticismo, da superstição. Alguma dessas estratégias trouxe grande dor e sofrimento, divisão na igreja. Mas para muitos não interessa. Não interessa a origem da onde veio. Não interessa quem foi que inventou estas práticas. Para muitos não interessa. O que interessa é o resultado. Ah, pastor, na campanha do objeto tal, muitas pessoas alcançaram a bênção, alcançaram o milagre. Qual a diferença de a pessoa receber um milagre de um objeto ou de um milagre de uma imagem? Não é idolatria igual? Sendo que a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o único intercessor vivo. E quando Jesus enviou os seus apóstolos, o que ele disse? Em meu nome expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Jesus não deu um saco de objetos, de amuletos, de imagens, de ídolos, para que as pessoas viessem operar milagres e libertações, mas sim o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não deu um saco de dinheiro para as pessoas levarem, mas sim a fé. A fé que Deus iria suprir todas as suas necessidades. Amados, estratégias idólatras, ocultistas e místicas, supersticiosas,
estratégias que trazem confusão, divisão, separação, destruição da igreja, não serve para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas não entendem isto, se revoltam. Se você falar contra, vão te chamar de desigrejado, de endemoniado, de desviado, de rebelde, que não aceita ser liderado porque é um cabrito. Não é assim? Quando você pergunta algo para um pastor, um ensinamento que não está na Bíblia, ele vai te chamar de endemoniado, ele vai te chamar o nome de um demônio que você está possesso dele. É assim, amados. E muitas pessoas hoje estão cegas, obedecem a religiões e nem examinam se os ensinamentos que estão sendo pregados são de Jesus ou não. Que Deus tenha misericórdia de nós. E o diabo, o ladrão, o bandido, ele vem usando os seus adeptos para ferirem aqueles que pregam a palavra de Deus, para tentar derrubá-los, destruí-los. E assim nós vemos nos dias de hoje uma guerra espiritual entre aqueles que servem a Deus e aqueles que servem ao inimigo de Deus. E cada um segue o seu lado. A luz veio para dissipar as trevas, mas muitos preferiram as trevas porque as suas obras eram más. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus continue transformando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Pai, mais uma vez perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Mais uma vez, Pai, queima e destrua todas as obras do diabo. Que todos os planos de Satanás venham ser queimados, destruídos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos dê força, ânimo, coragem, vitória. Queima todos os planos do diabo, derruba todas as muralhas de Satanás. Eu peço o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a bênção em nome de Jesus. Pai, abençoa as famílias, liberta os cativos, salva os perdidos, cura os enfermos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa as nossas famílias, nos dê força, ânimo, coragem, saúde, ousadia, ânimo, força, Pai. Eu te peço porque a minha força vem do alto. Abençoa as nossas famílias, no Brasil e fora do Brasil, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço, Pai, a tua bênção. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Glória a Deus, aleluia. Abençoa, Pai, as famílias, liberta os cativos, salva os perdidos, Pai. E nós temos o entendimento que só Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Ti, Pai, a não ser pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos. Fiquei todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todas as famílias. E não continue, amados, a achar que existe outros caminhos. Não continue, amados, a achar que existe salvação em outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Não continue a achar que a religião é a salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, mas sim, continue crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único Senhor e Mestre, bom pastor, mediador, intercessor, vivo perante Deus
e os homens. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.